E a maioria das mães e pais sentem um grande alívio quando o bebê, ainda na maternidade, recebe o resultado normal após passar pelo teste do olhinho. O que nem todo mundo sabe é que o exame precisa ser repetido pelo menos mais 3 vezes todos os anos até que a criança complete 3 anos. Patrícia Machado explica tudo pra gente. Paty, para que serve, afinal de contas, o teste do pezinho? Boa tarde. Do pezinho, não, do olhinho. Mel. Esse é o teste do olhinho e ele serve para identificar doenças graves, como a catarata congênita, o glaucoma congênito e o retinoblastoma, que é uma espécie de câncer que dá em crianças pequenas. O teste vai identificar se essa criança precisa ou não e com urgência num especialista. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a doutora Caroline Pinheiro Fornali, que é médica oftalmologista. Doutora, como que é feito esse exame? Boa tarde. O exame do teste do olhinho, na verdade, nós avaliamos por meio de um equipamento o reflexo vermelho, que é o brilho da retina do paciente. Ele tem uma tonalidade específica e quando ele é normal, a gente sabe que está tudo bem no exame da criança. Quando esse reflexo vem diferente, com alguma opacidade ou alguma coisa que chama atenção, aí a gente precisa de uma investigação maior, porque infelizmente é comum cataratas congênitas, glaucoma congênito e o retinoblastoma, que é um tipo de câncer ocular infantil, um câncer bem comum, até que ficou muito em alta, porque a filhinha do Thiago Leifert, um apresentador muito famoso, ela apresentou esse tipo de câncer, retinoblastoma, que é um câncer muito agressivo, que muitas vezes precisa até eviscerar, perde o globinho ocular da criança se não trata a tempo. Então, é muito importante esses exames de rastreio. Normalmente se faz já na maternidade, o pediatra, o neonatologista já faz, mas é importante que até o 3º aninho de vida, todo ano, ou o oftalmologista ou o próprio pediatra que faz o acompanhamento faça essa avaliação do fundo do olho, do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, e caso ele identifique alguma alteração na coloração, aí ele precisa encaminhar para um oftalmologista para a gente fazer uma investigação mais detalhada. Interessante isso, doutora. Então, o próprio pediatra pode estar fazendo esse exame e aí ele encaminha essa criança para um oftalmologista se tiver alguma dúvida, se notar algum sintoma, é isso? Isso. Se ele achar que o exame está duvidoso, que não está da forma que deveria estar, ele encaminha daí para o oftalmologista avaliar com melhores detalhes. E o teste do olhinho, ele serve para verificar se a criança enxerga bem, se tem miopia, hipermetropia, se vai precisar de óculos? Não, infelizmente não. Ele só faz essa avaliação, né, do fundo de olho pelo reflexo, mas a gente não consegue ver detalhes do fundo do olho, nervótico, retina. Ele só é um sinal indireto de que a gente precisa investigar melhor essa criança. Para avaliação de miopia, hipermetropia, que são as alterações que precisa usar óculos, a gente precisa fazer outros tipos de exame, né? Na criança muito pequenininha, a gente consegue avaliar a acuidade visual, mais assim, pelo acompanhar movimentos, a gente não consegue mensurar, porque eles não conseguem informar para a gente o quanto que eles estão enxergando, né? Normalmente, a partir do 3º aninho, eles já começam a falar, então a gente, por meio de tabela de desenho, de alguns estímulos, a gente consegue mensurar o quanto que eles estão enxergando, né? E a criança, ela tem uma capacidade muito grande de acomodação visual, então existe um limiar, tanto para hipermetropia, para miopia, que a gente deve ou não prescrever óculos, né? E também é muito importante avaliar a questão do estrabismo. Quando a criança tem um grauzinho alto, é muito comum que o olho desvie, né? E aí, nesses casos, precisa ser corrigido a tempo, com os óculos, por meio de tampão, fazer a avaliação. Mas a partir do 3º aninho, a gente consegue já fazer os exames mais detalhados e avaliar se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo e prescrever óculos quando tem necessidade. Doutora, então os olhinhos precisam de cuidado desde que a criança é bem pequenininha, né? Fica a dica, fica a orientação, procurar o pediatra, pedir o teste do olhinho e, em caso de qualquer dúvida, já ir diretamente para um oftalmologista para fazer um exame mais aprofundado e salvar aí a visão dessa criança desde cedo. O teste do pezinho também é muito importante, mas como corrigiu já a Paty, hoje a gente trouxe informações valiosas, preciosas sobre o teste do olhinho, que deve ser realizado até os 3 anos, então, dessa criança. Paty, querida, muito obrigada, viu, pelas suas informações sobre esses testes importantes para cuidar
da saúde dos pequenos.